Então temos aqui as fotos aqui representando que Jesus está vindo. Então eu sempre coloco, gosto de pôr nas redes sociais: perto está o Senhor, seu reino está sobre mim. Breve vem retirar-nos daqui. A noiva, para poder ver sobre a Terceira Guerra Mundial, fazer outro vídeo. Eu deixei anotado aqui, ó, e vamos acessar o link. Aí já facilita e muito adentrar logo. Bom, a Terceira Guerra Mundial. Muito se pergunta sobre a Terceira Guerra Mundial. Seria possível ou somente ficção? Mas apesar de parecer surreal ou produto da imaginação, há fundamentos que comprovam a Grande Guerra e acredito estar mais iminente do que imaginamos. O fundamento, primeira carta de Albert Pike. Quadro de Albert Pike, esquerdo, monumento, Albert Pike, tá. Albert Pike foi o líder da maçonaria norte-americana e o líder global de fato da força matriz de alcançar a nova ordem mundial. Albert Pike recebeu uma visão demoníaca, descrita em seguida em 22 de janeiro de 1870. Ele e um dos seus co-conspiradores internacionais, Giuseppe Mazzini, publicaram o plano de estabelecer a nova ordem mundial. Esse plano foi mantido em grande segredo, revelado somente dentro dos círculos da maçonaria, desde os tempos de sua concepção. Só foi revelado aos outros conspiradores iluministas e ocultistas. Essas informações foram retiradas de um livro escrito por Doc Marques, um ex-iluminista luciferiano. O plano secreto de Pike para controlar o mundo previa a necessidade de 3 guerras mundiais. O plano de Pike para derrubar a antiga ordem mundial judaico-cristã e estabelecer a nova ordem mundial satânica previa a necessidade de guerras. No entanto, essa guerra não seria o tipo com o qual o mundo estava historicamente acostumado. Seria uma guerra em uma escala muito maior do que já registrada na história. Esta guerra deveria ser global, mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial foi concebida para fazer com que o governo czarista na Rússia fosse totalmente derrubado. O novo governo russo deveria ser ateísta e militarista. Além disso, Pike especificou que esse novo governo russo deveria ser comunista. A Primeira Guerra Mundial devia ser realizada a fim de permitir que os Illuminati para derrubar o poder dos czares da Rússia e de fazer desse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pela agente dos Illuminati entre os impérios britânico e alemão, seriam utilizados para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo seria construído e usado para destruir, melhor dizendo, os outros governos para enfraquecer as religiões. 2. Segunda Guerra Mundial foi prevista para originar entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Entretanto, um dos resultados planejados dessa guerra era fortalecer o novo governo comunista russo para que ele enfraquecesse e destruísse os novos governos e religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada por meio de aproveitar as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser realizada de modo a que o nazismo é destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, o que seria então contido e mantido sob controle até o momento em que iria precisar dele para o cataclismo social final. A história registra novamente que a Segunda Guerra realmente cumpriu esse objetivo. A guerra começou quando a Alemanha invadiu a Polônia, fazendo com que a Grã-Bretanha declarasse guerra à Alemanha. A Terceira Guerra Mundial foi prevista para ser entre o judaísmo e o islamismo. Esta profecia é incrível sob muitos aspectos, começando com o fato dessa profecia sobre uma Terceira Guerra Mundial ter sido feita em 1870, quando Israel ainda não existia como país, quando somente os cristãos fundamentalistas acreditavam que Israel voltaria a existir novamente. Então, ela deveria ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pela agentura dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã muçulmano, o mundo árabe e o sionismo político destruir umas às outras, enquanto isso as outras nações, uma vez mais divididas sobre essa questão, será obrigado a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômica completa. Vamos libertar os nihilistas e os ateístas e provocar um formidável cataclismo social, que em todo o seu horror mostrará claramente para as nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e das mais sangrentas agitação. Então,
em todos os lugares os cidadãos obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários exterminará esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas, a partir desse momento, sem bússola ou direção, ansioso por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz por meio da manifestação universal, da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistadores e exterminados ao mesmo tempo. Observe os eventos em Israel atentamente, pois o capítulo final está sendo escrito aí. Os espíritos guia demoníacos da maçonaria dos líderes do plano naval mundial estão planejando uma terceira guerra mundial, final que iniciará entre Israel e seus vizinhos árabes e se alastrará para todo o mundo. Literalmente, do meio da fumaça e da destruição dessa terceira guerra mundial, o anticristo entrará em cena. Fonte: Espada do Espírito, segundo o cenário atual. No cenário mundial, vemos as conspirações do falso atentado às Torres Gêmeas e ao Pentágono como forma de fomentar a guerra no Oriente Médio. Em seguida, a conquista do Iraque sobre falsos pretextos, o que já não foi visto com bons olhos pela comunidade árabe e pelos países comunistas como China e Rússia, pois esses últimos não veem com bons olhos a presença americana em suas fronteiras. Por último, temos visto a manipulada Primavera Árabe, disse manipulada, pois as contas afinal não batem. Vejamos, na Líbia, país acusado de ter planejado o ataque, o Plan E, a empresa de aviação americana, em 21 de dezembro de 1988. Segundo as informações do jornal Hora do Povo, haviam 20 anos que a companhia, a agência de inteligência americana, treinava rebeldes para tomar o poder das mãos de Muammar Gaddafi. Na Tunísia, onde a população não tem nem sequer acesso à internet, a falsa hipótese que o Twitter foi a forma de formar opiniões políticas é sem lógica e teria irrisória se não fosse trágica. Obviamente, os rebeldes tiveram uma ajudinha. Na Síria, a apressada tomada do país por rebeldes, que possuem até tanque de guerra, se torna agora uma ameaça de um Estado Islâmico, que poderá empurrar o Oriente Médio para uma terceira guerra mundial. Logo, uma intervenção americana será feita somente quando houver um conflito sem precedente contra Israel. A equação é simples: o mundo árabe não vê com bons olhos a presença norte-americana em suas fronteiras e considera um plano no braço dos Estados Unidos e Israel. A Rússia, China e Irã fazem fronteiras esses países onde a presença americana tem tentado tomar espaço. Resumindo, os Estados Unidos estão levando o mundo à terceira guerra mundial, e isso sem contar vários assuntos como Coreia do Norte, a iminente tensão entre Israel e Irã. Por que os Estados Unidos ainda querem meter o bedelho no Oriente Médio? Se dissermos o petróleo, isso seria inconsciente, porque eles não têm o Iraque. Ao que tudo parece, a questão é filosoficamente espiritual, de um país que está na mão da maçonaria iluminista já há muito tempo. Terceiro, o que a Bíblia diz, né? A Bíblia relata fatos que retratam uma terceira guerra mundial e a iminência do anticristo. Isso saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado a tirar-se a face da terra, e que se matassem uns aos outros, e fosse lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6,4. A expressão uma grande espada significa uma grande guerra. E vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e sua boca como a de leão, e o dragão lhe deu-lhe seu poder, e o seu trono, o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido-lhe fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Algumas coisas podemos destacar sobre essa parte das Escrituras. Surgirá um líder mundial que será contra tudo o que provém de Deus e perseguirá os servos do Altíssimo. Esse falso líder trará a paz através da guerra e introduzirá a adoração ao diabo. Abertamente, as pessoas adorarão a ele, o dragão, que se mostra poderoso, a antiga serpente. Concluímos que as guerras mundiais teve sua origem no inferno e se materializou através dos homens desprovidos de Deus,
Se não fosse a influência do diabo e seus demônios, não haveriam tão terríveis guerras. Mas o seu Deus Todo-Poderoso porá fim às artimanhas de Satanás. Mas o Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, é o Deus de todo aquele que serve e tem a Ele como único Deus. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, do 1 ao 3. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre as larguras da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ora vem, Senhor Jesus. Olá pessoal, bom dia aí. Vamos lá. Notícias do G1. Assad diz a parlamentares russos que ataques a Síria foram ato de agressão. A Rússia é aliada de Assad no combate a militantes e rebeldes que se opõem ao governo. Embaixadora americana diz que Estados Unidos continuam na Síria até a certeza de não uso de armas, químicas. Os Estados Unidos também querem assegurar que o Estado Islâmico seja derrotado, e que há uma melhor visão do que o Irã está fazendo aí. Milhares de protestantes em Barcelona contra a prisão de separatistas catalães. Cada coisa, gente, aí. Os 9 detidos são acusados de rebelião, crime punível com até 30 anos de prisão. E agora o pastor mesmo estava falando uma coisa parecida com isso aí. E uma outra coisa pior ainda, que é uma igreja contemporânea aí falando que Deus é gay, e Deus, Jesus em si, Deus, porque é o único Deus, Ele criou somente o homem e a mulher para ser fecundos. Falar que Deus é gay é contrariar justamente o que Deus colocou. Bom, a cidade de Paraty ganha um novo empreendimento imobiliário. 105 mísseis, 3 alvos. Vejam como foi o ataque da arma utilizada e quais foram os alvos na Síria. Trump agradece a cooperação da França e Reino Unido. Ataque na Síria, missão cumprida. Conselho de Segurança da ONU regido pedido de condenação a ataques na Síria. OPEC começa a investigar o suposto ataque químico na Síria. Quem foi que atacou, ninguém sabe. Aí, pelo contrário, acho que até sabe, mas não vão. Claro que ninguém vai falar. O trabalho será complicado porque Duman está sob o controle das tropas sírias e da polícia militar russa desde o ocorrido. O avião é desviado da China após breve tomada de refém. O homem ameaçou membro da tripulação com uma caneta tinteiro. Brincadeira, Missão cumprida. Qual é o plano dos Estados Unidos para a Síria agora? Trump se apressou em declarar a meta como atingido, mas o que ele fez agora não é muito diferente do que já fizeram em 2017. A questão síria, ela vai muito além da de Assad. Os Estados Unidos parecem não ter estratégia para lidar com isso. Kim Jong-un recebe a delegação chinesa em nova mostra de aproximação. O líder norte-coreano expressou sua satisfação com o recente desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois países. Sem consenso sobre a Venezuela, a Cúpula das Américas termina com um compromisso contra a corrupção. Compromisso de 57 pontos não tem poder vinculante. A atenção da cúpula acabou voltada aos ataques na Síria e a situação na Venezuela. Aí tem esse vídeo aí, Posso colocar aqui, vamos ver. Carregando rápido eu transmito. Ainda tem um anúncio. E olha, no Peru, líderes reunidos para a Cúpula das Américas expressaram preocupação com uma possível escalada do conflito. A cúpula foi atropelada pelo anúncio do bombardeio de Donald Trump, que faltou ao encontro, dizendo que precisava coordenar uma resposta contra a Síria. O que ninguém imaginava é que os ataques começariam exatamente durante a abertura do evento aqui no Teatro Nacional do Peru. O
presidente Michel Temer e os outros chefes de Estado estavam assistindo à cerimônia quando as primeiras bombas caíram na Síria. Hoje, países como Cuba e Bolívia criticaram a ação militar. O presidente Evo Morales disse que os Estados Unidos abriram a possibilidade de um terrível enfrentamento nuclear. Os líderes de México, Canadá e da maioria dos países condenaram o uso de armas químicas e pediram diálogo à comunidade internacional para evitar o agravamento da crise. O presidente Michel Temer também criticou o uso de armas químicas, defendeu uma investigação sobre o caso e a mediação da ONU. Essas questões devem ser resolvidas baseadas no direito internacional. Portanto, é importante a ONU entrar nessa questão para logo resolver o conflito da Síria, né? Não se pode deixar isso. Claro, né? Agenda global aí. Como vem acontecendo, prejudicando, portanto, as relações internacionais e prejudicando a região. Além dos ataques à Síria, a Venezuela dominou as discussões do último dia da cúpula. Não houve consenso, mas aumentou a pressão contra Nicolás Maduro e as eleições que ele convocou para o dia 20 de maio. O Grupo de Lima, que reúne 14 países, entre eles o Brasil, divulgou uma carta dizendo que o processo eleitoral não é democrático. Argentina, Chile e Colômbia avisaram que não vão reconhecer o resultado de uma eleição desenhada para perpetuar uma ditadura. Você vê que teve um irmão aí, que eu não me lembro quem é, mas é do canal que eu faço, que eu sou inscrito, que falou que depois da Páscoa, 50 dias após, poderia acontecer alguma coisa, mas é profético, né? Referente à Bíblia. Tanto é que ele disse, assim, o que eu me lembro é 50 dias pós-Pêssach, que é a Páscoa judaica. Então, 20, justamente 50 cai, 50 dias cai depois da Páscoa, cai 20 de maio mesmo. Agora o que pode ser, a gente não sabe, porque o 14 de maio é os 70 anos de Israel, e Deus falou que depois de 70 anos vai visitar, né, Israel aí, vai visitar. Mas só que a visita, vou deixar claro para os irmãos no vídeo, que quando Deus fala visitar, algumas palavras têm sinônimos, ou outras não têm sinônimos, somente são outros significados. Visitar, no idioma de Deus, é vir com destruição, vir com juízos. Do último dia da cúpula, não houve consenso, mas aumentou a pressão contra Nicolás Maduro e as eleições que ele convocou para o dia 20 de maio. De Lima, que reúne 14 países, entre eles o Brasil, divulgou uma carta dizendo que o processo eleitoral não é democrático. Argentina, Chile e Colômbia avisaram que não vão reconhecer o resultado de uma eleição desenhada para perpetuar uma ditadura. O vice-presidente americano, Mike Pence, responsabilizou Maduro pelo caos na Venezuela e criticou Cuba, que respondeu acusando os Estados Unidos de apoiar golpes de Estado na região. O único ponto em comum na cúpula foi o compromisso assumido pelos países de colaborar no combate à corrupção, um tema que precisa ir além do discurso e da pose para as fotos. Pessoal, o documento havia sido acordado na sexta em uma reunião dos chanceleres após ser negociado pelos países americanos durante 7 meses. O compromisso contempla avançar na luta contra a corrupção, em particular a prevenção e combate dos subornos a funcionários públicos nacionais e estrangeiros, e a adotar um marco legal para responsabilizar as pessoas jurídicas, entidades e empresas por atos de corrupção. Também promove a inclusão de cláusulas anticorrupção em todos os contratos do Estado e estabelece registro de pessoas naturais e jurídicas vinculadas com atos de corrupção, lavagem de dinheiro para evitar sua contratação. Propõe medidas que promovam a transparência no gasto dos partidos políticos, principalmente de suas campanhas eleitorais, garantindo a origem ilícita das contribuições, assim como sanções de recepção por aportes ilícitos. Atenção para a Síria e a Venezuela. A cúpula acabou botando ataque Síria e a situação na Venezuela. Sexta-feira, o presidente americano Donald Trump, que não foi a Lima para preparar uma resposta ao suposto uso de armas químicas pelo governo de Bashar al-Assad, ordenou atacar alvos na Síria em coordenação com a França e Grã-Bretanha. A maior parte dos governantes da América, como o presidente Michel Temer, manifestou sua preocupação pelo uso de armas químicas e alertou para o risco de uma escalada no Oriente Médio, após o bombardeio na Síria. E lembrando que o anticristo virá do Oriente Médio. Para quem não sabe aí, quanto à Venezuela, os chefes de Estado reunidos na cúpula não chegaram a um consenso. Mas o Grupo de Lima e os Estados Unidos divulgaram uma carta independente dizendo que as eleições sem oposição não serão legítimas. Aí, mais de a Argentina não reconhecerá as eleições na Venezuela de Merkel em Lima. O Grupo de Lima e os Estados Unidos afirmaram que as eleições em oposição à Venezuela não serão legítimas. Declaração foi lançada no final da Copa das Américas.
Lula tem 31%, Bolsonaro 15%, Marina 10%, aponta pesquisa da Datafolha para 2018. Vai abrir um negócio, fique de olho na dica, quem já sabe como chega lá, etc, etc. Temer manifesta profunda preocupação sobre a escala de violência na Síria, tá? Eles estão preocupados sim, aí vocês é que tem que analisar aí. O presidente também condenou o uso de armas químicas durante o discurso na Cúpula das Américas em Lima, no Peru, e defendeu a solução baseada no direito internacional para resolver a guerra. Ele está preocupado sim, não está nem preocupado em estar do modo como está o Brasil, ele vai estar preocupado com quem é de fora. Bom, ele está dando liberdade para estrangeiros entrar aqui, né? Então isso já responde muita coisa. Menor confessou ter matado o namorado e diz não estar arrependido, contou que já tinha alertado a vítima, diz o delegado. A vítima foi morta com 13 facadas no Cruzeiro do Sul e por isso diz que crime foi passional. Menor compreendido de sócio educativo pelo homicídio. Cada uma é cada coisa e as notícias não param, é notícia sobre notícia aí. Jesus Cristo vem, ele está vindo, pessoal. Não deixem para aceitar depois, aceitem agora, porque o tempo é já. Jesus vem aí, a vitória da noiva está a se concretizar, porque aí agora está próxima à guerra, né, a Terceira Guerra Mundial. E justamente porque não precisamos nos preocupar com a guerra, porque a guerra é do Senhor e Ele vem e vai lutar por nós. Que Deus abençoe a vida de cada um, porque Jesus breve vem, e não é um breve vem que vai demorar mais anos ou meses à frente, pode ser a qualquer momento. Ele prometeu, breve irá se cumprir aí, o que ele tanto falou, o que tanto nós falamos aí, mostramos, passamos a informação de tudo aquilo que poderia acontecer, de tudo aquilo que está se passando pelo Brasil e pelo mundo. Fiquem todos na paz. Eu vou fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja, engrandecido o Teu nome. Tu és o nosso ajudador, o nosso benfeitor, nosso protetor, Pai. Vai de conta a vida de cada uma pessoa. Dê-nos o livramento, a proteção necessária até o dia da Sua volta. Cubra-nos com Teu sangue. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos e a interpretar nossos sonhos, visões, sonhos de arrebatamento. Ajude-nos, a Tua noiva te espera, te aguarda, com ansiedade da noiva mesmo, para nos encontrarmos com o Senhor. Perdoa nossas falhas, Pai, somos pecadores, mas que aonde abundar o pecado, superabunde a Tua graça nas nossas vidas. Em nome de Jesus, creio que o Senhor já está chegando. Maranata, as horas vem, Senhor Jesus. Abençoe todo aquele que em Ti crê e confia também. Em nome de Jesus, eu te entrego nossas pregações, nossos louvores, em espírito e em verdade, ó Pai, da minha parte, e que cada um possa também ser alcançado pelas mensagens tanto do YouTube quanto as que são pregadas nas igrejas, e deem valor a Ti. Não precisam dar valor a nós, nem curtir a mim no Facebook, nem no YouTube, nem nada, mas que deem valor à mensagem que é pregada, a mensagem sim, que vem dos altos céus para a vida de cada um. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Forte abraço a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Ok?